Excelente. Então vamos lá, ó. A evaporação, como a gente viu lá no capítulo sobre o ciclo hidrológico, ele é um conjunto de fenômenos de natureza física que transformam em vapor a água da superfície do solo, dos cursos d'água, de lagos, de reservatórios de acumulação, em mares, etc. Né? Então a água ela é evaporada e retorna à atmosfera por várias ações que a gente vai ver agora, não só de uma superfície líquida, como aqui você está vendo um lago com essa neblinazinha por cima aqui, que é simulando aí apresentando aí essa evaporação, essa água no ar, né, em vapor, forma de vapor no ar. Ela vai se desprender também de água contida no próprio solo. Se você tem um solo aí com uma certa permeabilidade, uma água próxima à superfície ou na superfície, no solo saturado, como a gente viu, né, no capítulo de infiltração e águas subterrâneas, você imagina que essa ação do calor, por exemplo, pode fazer com que a água do próprio solo seja evaporada e retorne aí à atmosfera, tá? E a transpiração, ela é chamada de evaporação fisiológica, digamos assim, e ela está ligada aí a seres vivos, né? Quando você sua, propriamente dito, e aquela água, aquele suor na sua pele desaparece, ele não retornou para dentro do seu organismo, né? Ele evaporou da superfície da sua pele e foi de volta aí para a atmosfera aí na forma de vapor, né? As plantas também, né, através de suas raízes, retiram água do subsolo para suas atividades vitais, e essa água é cedida à atmosfera na forma de vapor também pela superfície das folhas, que também transpiram, fazendo esse ciclo vital de respiração dos vegetais, tá certo? E ao conjunto da evaporação mais a transpiração dentro do ciclo hidrológico, a gente chama de evapotranspiração, tá? Obviamente, você já está imaginando que, dependendo da região, eu tenho taxas maiores de evaporação e também de transpiração, né? A transpiração da floresta amazônica, por exemplo, é algo absurdo em termos de metros cúbicos de água sendo transpirada e lançada à atmosfera, ao passo que na cidade de São Paulo, por exemplo, é minimamente considerado, né? Vai depender das condições da superfície do solo da região, tá? As principais grandezas, ou a principal grandeza da evaporação que a gente analisa, é justamente a perda por evaporação ou perda por transpiração. Né? Que perda é essa? A perda de uma superfície líquida ou de uma água contida no subsolo, que se perde, que se transforma em vapor e acende a atmosfera. Né? Então, é a quantidade de água evaporada por unidade diária durante um certo intervalo de tempo, e é comumente medida aí na altura de um líquido que se evaporou, suposto esse líquido, né, distribuído uniformemente por uma área plana e expressa em milímetros, para a gente poder comparar com a altura de chuva, né? Lembrando que a gente está no sistema, podemos imaginar, né, num sistema fechado, em que a entrada de água no sistema é dada pela precipitação, uma parcela infiltra, outra parcela escoa e uma parcela pode evaporar. Agora temos mais essa parcela aí na nossa equação. Né? Então ela pode ser expressa em milímetros de chuva, em milímetros de evaporação, né? Numa lâmina d'água que se evaporou. A intensidade de evaporação ou de transpiração é justamente a velocidade com que se processa esse fenômeno. Agora eu já tenho não só a espessura da lâmina d'água que evaporou, mas em que tempo que isso ocorreu. Né? Então eu posso ter uma intensidade de evaporação em milímetros por hora, em milímetros por dia, dependendo das condições das condições da velocidade com que essa água evapora. Né? Esse gráfico aqui, por exemplo, você consegue observar no eixo X o tempo, no eixo Y a taxa de evaporação em milímetros por dia, e a variação, uma turma aqui mais constante, né, ao longo do dia, de vários dias, né, aqui uma queda brusca numa certa época do ano, aqui um aumento radical, pode ter acontecido alguma coisa, um fenômeno qualquer que tenha intensificado essa evaporação, aqui taxas mais altas, mas também com uma variação pequena. Isso vai variar muito realmente em função das condições
e da localização da bacia que está sendo avaliada essa evaporação. Tá? Então, são as grandezas principais que a gente analisa. No caso de fatores que interferem numa maior ou menor taxa de evaporação na nossa bacia, primeiramente o grau de umidade relativa da atmosfera, né? Você tem que imaginar que essa umidade relativa do ar, ela é a quantidade máxima de água que pode estar contido no ar. Né? Quando eu chego a 100% de umidade relativa, quer dizer que eu estou com um ar saturado de água. E vamos levar isso lá para a água subterrânea. Imagina a estrutura do solo e os seus vazios, como a gente já analisou. Se eu tenho uma quantidade máxima de água que pode ocupar aqueles vazios, né, que é o volume de vazios. Né? Eu não consigo colocar mais água naquele solo quando esse solo está saturado. O ar também você pode imaginar assim, que as moléculas que compõem o ar têm os seus espaços vazios, digamos assim, que cabe esse vapor de água, ele consegue consegue ocupar espaço dentro dessa estrutura que forma o ar, digamos assim. Né? A partir de um certo nível, certa quantidade de vapor de água, ele não consegue mais absorver essa água. Então, a água que teria condições de evaporar de uma superfície líquida, ela perde essa capacidade em função de ela não tem mais aonde ocupar espaço. Então, quanto maior for o grau de umidade relativa do ar na bacia hidrográfica que a gente estiver estudando, menor é essa intensidade de evaporação. Tá? Essa grandeza também vai ser expressa numa porcentagem do volume de ar. E aqui, que eu acabei de falar, quanto maior for a quantidade de vapor de água no ar atmosférico, tanto maior será o grau de umidade e menor a intensidade de evaporação. Então, ar mais seco, eu posso ter uma intensidade de evaporação maior, um ar mais úmido, eu tenho menores intensidades de evaporação. Aqui está mostrando a equação de Dalton, né, onde eu tenho essa intensidade de evaporação em função, basicamente, da pressão de saturação do vapor de água no ar atmosférico. Tá? A pressão presente e a pressão máxima de saturação, que a gente chama. Essa equação de Dalton aqui, ela é basicamente a equação utilizada por vários institutos aí de análise ambiental e climática de vários países do mundo todo, que se basearam nessa equação aqui para desenvolver equações empíricas de evaporação no seu respectivo país, ou na sua respectiva região. A gente vai ver algumas equações dessas aqui no final dos slides, tá? Está baseado aqui nessa equação de Dalton. A temperatura, né, a elevação da temperatura tem influência direta na evaporação, porque eleva o valor daquela pressão de saturação. Então, se ela eleva o valor da pressão de saturação, que é o P0 aqui, ó, se ele é maior, eu tenho uma parcela maior aqui dentro do parênteses, multiplicado por uma constante, eu vou ter um valor maior no final para a intensidade de evaporação. Então, quanto maior for a temperatura, os níveis de evaporação crescem. Por quê? Porque a pressão do vapor, da pressão de saturação do vapor de água na atmosfera também aumenta. O vento também é um fator que interfere muito na taxa de evaporação, né? Ele atua no fenômeno da evaporação, renovando o ar em contato com as massas de água, ou com a vegetação que esteja sofrendo transpiração, afastando massas de ar que já têm um grau de umidade elevado, por exemplo, ou trazendo massas de ar com esse valor elevado na taxa de umidade. Né? Imagina que você tem um lago, a água começa a evaporar e vai se acumulando na parte superior ao lago. Né? E passa uma rajada de vento, por exemplo, e tira esse ar úmido, trazendo um ar mais seco. A taxa de evaporação volta a aumentar, porque agora o ar está mais seco do que estava antes. Né? Então, a variação dessas massas de ar faz com que a taxa de evaporação seja alterada, né, em função dessas massas de ar se deslocando. Esse gráfico aqui mostra que a velocidade do vento, em metros por segundo, na horizontal, e na vertical, um valor de referência para a evapotranspiração na região. Aí você vê que é um vento quente e seco, né? Quanto maior a velocidade desse vento, maior a taxa de evaporação,
porque ele vai ocupando esses espaços e expulsando o ar com mais vapor de água e sendo ocupado por um ar mais seco, mais propício a receber essa evaporação. E aqui embaixo um vento úmido e morno, ele faz com que, né, não tão quente quanto o anterior, ele faz com que eu tenha uma constância, porque eu não estou variando muito essa umidade, eu já tenho um ar mais úmido, e a temperatura também não é muito elevada para promover uma maior evaporação. Então você tem um valor mais constante ao longo do tempo, mesmo com velocidades variadas, né, ao longo do tempo, para essa taxa de umidade nessa região. A radiação solar, né, o calor fornecido pelo Sol, constitui essa energia motora do próprio ciclo hidrológico. Então você tem aí a própria energia do Sol que esquenta, né, aumenta a temperatura ao ter contato com a superfície do planeta, irradiando esse calor irradiado faz com que a água, né, num reservatório, num rio, na superfície do solo, aumente de temperatura, fazendo com que haja uma maior taxa de evaporação, né? Essa potência da radiação solar, que atinge a superfície, da ordem de 0,1 a 0,2 kW por metro quadrado, é um valor suficiente para evaporar uma lâmina d'água de 1,30 a 2,60 metros de altura, isso em um ano. Então, só a energia solar seria capaz de reduzir aí por evaporação a níveis na ordem até de 2 metros e quase 3 metros de altura da lâmina d'água. A pressão barométrica, pressão atmosférica, né? A influência que ela tem sobre a evaporação é muito pequena. Você tem que imaginar que quanto maior a altitude que a gente esteja na superfície, menor é essa coluna de ar sobre nossas cabeças, consequentemente menor o peso do ar que a gente está sustentando, por isso que a pressão atmosférica diminui com a altitude. E isso é como se fosse um peso realmente, né, forçando o vapor de água para baixo também, porque não, dessa forma prendendo ele numa condição de estabilidade, né, fazendo com que eu tenha uma taxa menor de evaporação quanto maior for a pressão atmosférica. Mas a gente desconsidera esse valor porque a variação é muito pequena, principalmente se tratando de obras civis, tá? Já a salinidade tem um valor importante a ser considerado. Águas salobras e salgadas têm uma taxa de evaporação diferente de água doce, né, sem sal. Essa intensidade da evaporação ela diminui com o aumento do teor de sal. O sal dificulta até o próprio aquecimento das moléculas de água, dificultando então a evaporação. Se você igualar todas as demais condições de dois reservatórios de água, um com água doce e um com água salgada, mas as demais características sendo todas idênticas, a água salgada evapora de 2 a 3% menos que a água doce. Aqui entra no fator fundamental, né, que interfere na taxa de evaporação, é o tipo de solo, né? A gente tem aí solos argilosos, saturados, né? Para ter evaporação, o solo tem que estar saturado, né? Se não tiver água, não tem evaporação. Então, no solo argiloso, por exemplo, essa evaporação pode ser 75% menos do que no solo arenoso. Por que isso pode acontecer? O solo argiloso tem baixa permeabilidade. Então, a água ela evapora mais na superfície, onde está em contato com o vento, com a radiação solar, primeiramente. Porém, a água que está a profundidades maiores, ela não consegue ascender até essa superfície de forma muito rápida, devido à baixa permeabilidade. O que em solo arenoso, isso não acontece. A permeabilidade é bem mais alta, evaporou a água mais na superfície, ela já tem o seu espaço ocupado pela água que está na parte mais inferior do solo, devido a essa maior permeabilidade. Então, eu tenho diferenças consideráveis aí em relação à superfície do solo da bacia hidrográfica, né? A existência de vegetação, claro, vai diminuir essas perdas por evaporação,
porque gera um sombreamento, ela gera uma espessura úmida, né? Porque quem já andou dentro de mata, em trilha, por exemplo, de mata mais fechada, vê que o ar ali próximo à mata, debaixo da mata, digamos assim, da copa das árvores, é úmido, né? Então ela retém uma camada de ar bem mais úmido sob a vegetação, de forma que diminui esse efeito da evaporação. Obviamente, dependendo do tipo de vegetação, for uma vegetação mais densa, como na imagem aqui à esquerda, do que em comparação com a imagem da direita, a gente pode ter uma diminuição considerável da evaporação, mas tem, por outro lado, um aumento da transpiração devido à própria existência de uma vegetação mais densa, né? A transpiração, como a gente já falou, não vou me prender muito a esse assunto aqui, tá? A gente considera, sabe o que é, mas não está muito no escopo do engenheiro civil esse tipo de análise. Tá mais pessoal do meio ambiente, da agronomia, por exemplo. Então eu vou passar, depois você dá uma lida aí com mais calma. E vou pegar aqui, opa, deixa eu voltar aqui, ó. Bem, a evaporação da superfície das águas, que é um fator interessante para a nossa análise, principalmente quem vai trabalhar com empresas com geração de energia, empresas que vão trabalhar com barragens, né, com administração de barramentos como esse, né, que é fundamental que se tenha um controle dessas massas de água, né, represadas, né. Só de curiosidade, quando no Brasil, que tem a matriz energética basicamente baseada em hidroenergia, né, através das hidrelétricas, quando se fala em economizar energia elétrica, você não tem como economizar energia elétrica se não for armazenado em baterias, por exemplo, que não é o caso das hidrelétricas brasileiras. Tá? Quando a gente fala em economizar energia elétrica no Brasil, a gente está falando em economizar água, né? Basicamente em função de que a água contida nos reservatórios das hidrelétricas é que faz com que haja a produção de energia elétrica, né? Então, empresas aí que atuam no setor de energia, né, prezam, né, por análises de evaporação, por exemplo, com fins de economizar realmente essa água e ter reservas energéticas aí para períodos mais secos, digamos assim, né? Vamos lá aqui, ó. Uma maneira de se medir, então, essa taxa de evaporação nessas superfícies de água dos reservatórios, por exemplo, é através do uso de evaporímetros, que são recipientes mais achatados, como se fosse um tanque, ou uma bandeja, como está falando aí no texto, de seção quadrada ou circular, com água no seu interior, e instalados ou sobre o solo, próximo à margem dessa massa de água da qual a gente quer avaliar a intensidade de evaporação, ou até mesmo dentro de um flutuador e colocado lá no meio do reservatório para simular, né, para se posicionar numa região bem similar à qual o reservatório está submetido, seja de radiação solar, de vento, de sombreamento, o que quer que seja, né? Então você tem aqui a imagem de um evaporímetro, esse tanquezinho aqui de aço inox que você está observando aqui, com uma lâmina d'água dentro aí do seu interior, na qual faz medidas da perda dessa lâmina de água ao longo do tempo. Então eu coloco a água aqui dentro, faço uma medição, a altura de água de 20 centímetros, retorno no outro dia e tenho lá 19,5 centímetros, né? Opa, teve meio centímetro aí de perda por evaporação, por exemplo. E vou controlando essas medidas e eu sei a área, né, que evaporou, vezes a espessura que evaporou, eu tenho aí uma perda em termos de volume por dia, ou própria perda da espessura por dia ou por hora, eu consigo avaliar de forma simples essa perda por evaporação, essa intensidade de evaporação, tá? As imagens aqui, você está observando que o evaporímetro está numa estação climática, aqui você tem o pluviógrafo, aqui você tem velocidade do vento, insolação, uma série de outros, aqui você tem um pluviômetro, aqui é um pluviógrafo, desculpa também,
um pluviógrafo instalado dentro do próprio tanque, né? Por que eu tenho que estar acompanhando junto à taxa de evaporação esses outros dados climáticos, né? Você instalou aqui, mediu os 20 centímetros aqui hoje, foi para casa e choveu à noite. Aí você volta no outro dia para medir, ao invés de ter os 20 centímetros que você mediu ontem, tem 21. Ué, então não evaporou, a água caiu aqui dentro. Caiu, choveu. Né? Como é que eu sei o quanto que choveu? Eu vou aqui no meu pluviógrafo, analiso o gráfico, vejo quanto que choveu durante esse período de medição e desconto da água acumulada dentro do meu reservatório, por exemplo. Né? Então eu tenho que estar sempre comparando outras medidas também. E a medida de evaporação sozinha não diz muita coisa. Eu preciso saber, evaporou muito, o que aconteceu? Eu vou analisar a insolação daquele dia, daquele mês. Eu vou analisar o regime de ventos que ocorreu naquela semana, naquele mês, por exemplo. Então eu estou sempre comparando essa intensidade de evaporação com outros referenciais climáticos, de forma que eu consiga chegar a algumas conclusões. Né? Aqui à esquerda, você está vendo também o tanque, e tem essa gaiola aqui na parte exterior. Né? Isso é para evitar justamente que pássaros, se está numa área descampada, por exemplo, que pássaros ou até outros animais venham aí a interferir nessa quantidade de água. Né? Se entrar um pássaro grande ou um conjunto aí de pássaros maiores, eles vão remover a água vai sair no corpo dele, colada no corpo deles, vão beber essa água, etc. De forma que você vai estar tomando sempre medidas equivocadas de evaporação, tá? Aquilo que eu já falei, né, a estação medidora de evaporação, ela tem influência, a média, ao mesmo tempo, outras grandezas climáticas, né, principalmente as que têm influência com o nosso, com a evaporação em si. As medidas fornecidas pelos evaporímetros são afetadas pela forma e dimensões do aparelho, assim como a posição dele de próximo à superfície da água ou enterrado para ficar a nível de água do reservatório, ficar no mesmo nível de água do evaporímetro. Então você pode enterrar o evaporímetro no solo de forma a manter esse mesmo nível, né, para garantir as mesmas condições ambientais, né, do que o reservatório está submetido, ou até mesmo instalados aí, como eu falei, sobre flutuadores e colocado lá dentro do reservatório, tá? Algumas coisas que podem, né, alguns fatores aí que podem perturbar essas medidas é a formação de uma película de poeira ou de um filme devido à secreção de insetos na superfície livre do reservatório, no caso do evaporímetro, que é uma área menor. Isso vai gerar aí uma diminuição da energia que é incidente sobre a água, diminuindo a taxa de evaporação. Então pode dar um valor errôneo. A perda de água causada por pássaros que venham aí a se banhar ou utilizar essa água do recipiente, como eu disse, e também o efeito de sombreamento ocasionado aí por dispositivos de proteção contra os pássaros. Né? Até um fator de correção quando se utiliza esse tipo de dispositivo de proteção contra os pássaros, por exemplo, para se corrigir a evaporação, porque gera uma pequena sombra, mas gera uma sombra na superfície da água, diminuindo a taxa de evaporação, tá? Aí existem alguns tipos de evaporímetros. Aqui tem só os dados principais do tipo A, que é americano, o Colorado também, que é americano. Depois você dá uma olhada aí na internet, se você tiver curiosidade, só para você conhecer. E, empiricamente, como eu falei para você, baseado naquela lei de Dalton anteriormente, vários institutos pelo mundo afora desenvolveram equações empíricas para determinação dessa taxa de evaporação, baseando-se na pressão de saturação no ar e na pressão no ar no momento da medição. Baseado basicamente em quê? O que quer dizer essa pressão de vapor de água na atmosfera? É a umidade relativa do ar, basicamente, tá? Então você tem a fórmula de Howell, que é americana,
Aí aqui fala o que ela está levando em consideração, né? Pressão barométrica, velocidade do vento, pressão máxima do vapor de água e pressão efetiva, que é a do momento. Então você tem que fazer medições de campo para trabalhar com essas equações. Aqui é de Meyer, também americana. Não vou perder muito tempo aqui. Da União Soviética tem outra equação, Fitzgerald, acho que é da Europa. E por aí vai, tá? Assistam os vídeos que eu postei na semana passada sobre esse tema para complementar. Dei uma lida na apostila. Conforme aí a gente já tinha discutido, né, o material didático é que seria o mais importante para a gente poder trabalhar, tá? Qualquer pergunta aí eu estou à disposição de todos e todas.